para a saúde integral, reflexionando na vida e na obra do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, encontramos as respostas psicoterapêuticas e todas as outras terapias para lograrmos a plenitude. O nosso mini-seminário, face ao tempo já transcorrido, estará dividido em duas breves etapas. Dentro de 1 hora, aproximadamente, faremos meia hora de intervalo e retornaremos por mais 1 hora, a fim de concluirmos as nossas reflexões. O local era o consultório de cancerologia do eminente médico Bernie Siegel, nos Estados Unidos da América. Ele notabilizara-se essencialmente pela maneira como introduzia terapêutica nova no tratamento das neoplasias malignas. Passou a ser considerado um dos mais notáveis oncologistas da América nos últimos 20 anos. Emérito professor, ele se havia dado conta que na gênese dos processos cancerígenos havia algo de peculiar que alguns estudiosos ainda não se haviam atrevido a declarar publicamente. Tratavam-se dos conflitos interiores. Ele tivera a ocasião de observar que as pessoas que realizavam divórcios litigiosos, invariavelmente, depois de transcorrido o período, apresentavam manifestações da cruel neoplasia. Outros que tiveram problemas comportamentais, desafios desta ou daquela natureza, e atreviam-se a acreditar que havia uma psicogênese que deveria ser observada para poder ajudar os portadores de câncer. Naquele dia especial, ele estava atendendo como de costume e havia reservado um momento para uma jovem enfermeira que solicitara uma consulta para o seu avô de 84 anos, que se encontrava com um câncer de estômago. Ele era um homem irreverente, temperamental, o Sr. John Florio. E o Dr. Siegel aguardou o momento da entrevista. Quando o paciente adentrou-se ao consultório e a sua neta trouxe o prontuário com o resultado de exames, de estudos, o Dr. Siegel deu-se conta que se tratava de algo muito grave. Os exames profundos e os complementares demonstravam que o câncer provavelmente se houvera transformado numa metástase e, de algum modo, pudera alcançar também as glândulas linfáticas. Examinou tudo e, para poder atender a jovem enfermeira, disse: necessitaríamos de alguns exames complementares e recomendaria uma cirurgia imediata para retirar a matriz do câncer no estômago. Para sua surpresa, o paciente, que se apresentava jovial, disse: mas eu não posso, doutor. Infelizmente, eu tenho compromissos nesta primavera. O senhor observe Boston, a gloriosa cidade
está envolvida no canto da natureza, flores em toda parte, jardins. Eu tenho dedicado o resto da minha vida a cuidar de plantas. E realizei um grande seminário de mudas, como todo ano, para este momento. E este é um momento glorioso da vida. Se eu fizer a cirurgia, eu não me poderei desincumbir dos compromissos abraçados. Porém, no outono, eu virei ter com o Senhor. Ele disse, mas no outono, o Senhor já terá morrido, porque o seu câncer é invasivo. Ele continua de maneira impiedosa, e eu não creio que o Senhor resista 4, 5 meses mais. Ele sorriu e disse, o Senhor verá, eu vencerei o câncer, porque da mesma forma que eu o adquiri, eu devo ter condições para dele libertar-me. Despediu-se e a jovem neta disse, vovô, é assim. É uma pessoa que quando tem uma decisão, ninguém consegue removê-lo. Passaram-se 5 meses. Estava-se em pleno outono na velha Inglaterra americana. E quando o Dr. Siegel chega e encontra sobre a mesa o prontuário do homem, John, que havia dito que voltaria depois. Sorri para a enfermeira e disse, leve-o, porque ele já morreu. Ela disse, não, senhor, ele está aí fora, mas não é possível. Então mande-o entrar. O senhor Johnny Florio entrou jovial e após saudar o médico, falou-lhe, eu não lhe disse que viria no outono, faça de mim agora o que lhe aprouver. Foram tomadas as providências, foi retirada uma terça parte do estômago, foram examinados alguns gânglios retirados para fazer os exames posteriores, e para surpresa do médico, em 5 dias, ele teve alta. Então, com muita prudência, o Dr. Siegel disse-lhe, volte para casa, mantenha o repouso, e dentro de 10 dias no máximo, volte ao consultório, para que eu possa dar-lhe as orientações necessárias e cuidarmos da quimioterapia. O Sr. Florio agradeceu, a jovem também muito feliz, e partiram para casa. Mas não voltaram. 4 anos depois, quando o Dr. Siegel chega ao seu consultório, está sobre a mesa o prontuário de John Florio. A enfermeira estava sorridente, que era sua auxiliar, sua secretária. E ele disse, mas senhorita, já se passaram 4 anos que eu operei este homem. Ele já morreu. Se ele morreu, é o espírito dele que está aí fora, porque ele está aí fora. Então o John Florio entra corado, nonagenário. E o médico pergunta-lhe, mas homem de Deus, eu lhe pedi que voltasse em poucos dias. Ah, doutor, o senhor sabe como somos nós, os mais idosos, renitentes, temperamentais. Eu me esqueci completamente. E o que veio fazer agora é o seguinte, doutor. Nos últimos dias, algo me tem perturbado muito. E eu venho fazer uma consulta. Eu estou muito preocupado com a minha dieta. Eu queria perguntar ao doutor o que é que eu posso comer. Então o Dr. Siegel levantou-se, bateu-lhe no estômago e redarguiu, mas isso não é o estômago, é uma fornalha. Pode comer aço inoxidável e beber ácido sulfúrico, porque tecnicamente o senhor está morto até mesmo antes de eu haver feito a cirurgia. Mas afinal, o que é que aconteceu na sua vida? Como sobreviveu ao câncer? Vou explicar-lhe. Eu sempre fui muito rabugento, temperamental desde a juventude, tive um casamento atribulado e ao largo dos anos eu comecei a ter uma dispepsia.
E posteriormente eu tive problemas estomacais, problemas do aparelho digestivo, mas continuei temperamental. E quando me dei conta, estava com uma úlcera gástrica, mas não mudei de comportamento. Eu não levava desaforo para casa, não conseguia resistir à mágoa, ao ressentimento, e então fiz o câncer. Quando eu fiz o câncer e me dei conta, eu então resolvi mudar de atitude. Aquilo deveria ter alguma razão no meu temperamento rebelde. Então fui cuidar de flores, de plantas. Fui contratado pela prefeitura de Boston para poder decorar as praças e jardins. E disse para o estômago: estou mudando, está na hora de você me ajudar. Mudei, amo a vida e agora não tenho ressentimento de nada, não tenho qualquer mágoa. Eu amo as flores e quem ama as flores, por extensão, ama a natureza e inevitavelmente ama as criaturas humanas. Despediram-se e quando o Dr. Siegel escreveu o livro no qual narra esta experiência, numa obra monumental, Medicina, Amor e Milagres, 2 anos depois, John Florio ainda estava reencarnado. Portanto, com 94 anos, cuidando das mudas que transferia para embelezar as praças de Boston. Dirá mais tarde esse notável oncologista, a quem eu tive o grande prazer de conhecer pessoalmente, quando realizamos um seminário juntos a respeito do tema saúde sob a visão acadêmica e saúde sob a visão espiritual. O doutor jovialmente teve a ocasião de me dizer: Divaldo, as pessoas que amam não adoecem. Observe bem. E essa tese, mais tarde, eu tive a ocasião de ler, que era também aprovada pela Organização Mundial de Saúde. As pessoas que amam não enfermam, têm enfermidades, não adoecem, têm doenças. A doença é naturalmente na vida da criatura humana um acidente de percurso, porquanto é uma experiência na qual o organismo diz ao paciente: algo entre nós está irregular. E estou lhe dando uma mensagem de advertência. Se você tiver cuidado e prestar-me atenção, ficaremos em paz. Logo depois, a Organização Mundial de Saúde declararia que realmente não existem doenças. Existem pessoas predispostas às doenças. Eu tenho um amigo que ele é predisposto à doença. Sempre quando nos encontrávamos, ele perguntava: como vai? E ele me respondia: mal. E logo apresentava a doença que estava. Era uma doença da moda. Passaram-se os anos e ele estava sempre doente. Dizia-se portador daquela doença. Depois de um longo período, eu mudei de técnica. E toda vez quando passamos a encontrar-nos até hoje, eu lhe pergunto: qual é a sua última doença? Porque ele sempre está com a última doença. Quando apareceu a gripe dos frangos na Ásia, antes que se espalhasse, encontramos-nos e ele estava com resfriado convencional. E me disse: agora, amigo Divaldo, esta é a despedida, porque eu já me contaminei da gripe dos frangos. Mas ainda não morreu. Eu também tenho uma vida longa, mas ele ainda é mais velho do que eu. Portanto, podem pensar, eu, indivíduo da era dos dinossauros, que tem conseguido sobreviver porque ele prefere ser um enfermo a ter esta maravilhosa bênção que é a saúde. Dentro desta observação,
Foi publicado nos Estados Unidos um livro muito interessante, abordando a história dos toltecas, que eram remanescentes indígenas das velhas populações do México. E um dos toltecas mais famosos, que se tornou americano depois de viver um longo período nesse país, de origem mexicana, é o Dr. Miguel Ruiz. Ele se tornou um paladino da mensagem dos toltecas e narra uma experiência curiosa, que numa certa noite de verão, nos altos das montanhas em Teotihuacán, uma das cidades sagradas do Velho México, a 90 quilômetros da capital federal, um jovem cheio de beleza saiu da caverna onde morava e olhou os astros que resplandeciam no firmamento. Fascinado pela luz das estrelas, ele começou a dizer: eu sou filho das estrelas. A minha vida tem origem nas imensas constelações. Eu sou um raio de luz que se encontra mergulhado no escafandro celular. E começou a proclamar a necessidade da criatura humana guardar no seu íntimo a certeza que é procedente da grande luz estelar e, por extensão, é lucigenita. Essa criatura vem da luz criadora do universo. E estabeleceu um código para que a criatura encontre na sua trajetória a ética mais feliz, baseada no amor de Jesus Cristo, em 4 paradigmas. São 4 paradigmas muito modestos. O primeiro deles é: seja a sua palavra impecável, procurando demonstrar que através da palavra nós exteriorizamos os sentimentos daquilo que somos, daquilo que pensamos. E somente deveremos enunciar palavras que dignifiquem, que tragam uma mensagem impecável de engrandecimento moral, para que a criatura humana em geral, como em particular, erga-se do abismo na direção da estrela de onde se originou, da divindade. Então é necessário que a nossa palavra se torne impecável, incorruptível, que toda vez quando anunciarmos o verbo, seja para edificar, para construir, para poder tornar o mundo melhor, porque este é o nosso veículo de comunicação. Vivemos um período em que a comunicação oral está desaparecendo. Graças à comunicação virtual, estamos esquecendo a técnica e a arte da conversação. Não há muito, eu fui convidado ao jantar em casa de pessoas amigas, jantar que teria lugar depois de uma conferência naquela cidade. E fomos, naturalmente, seriam alguns minutos de uma boa conversação, família muito querida, a quem me afeiçoara fazia mais de 40 anos, mas os tempos são diferentes daqueles de há 40 anos, e estávamos à mesa, a televisão ligada, uma refeição opípara, e começamos a servir-nos no silêncio interrompido pela televisão ligada, o que me pareceu um desconcerto, porque não estávamos ali para ver programa nenhum, mas é que em nosso momento de inquietação, a televisão ligada é uma fuga para não termos o momento do autoencontro. Estamos sempre necessitados de balbúrdia, porque parece que temos medo do silêncio. Mas esperei que me fizesse uma pergunta e notei uma coisa curiosa. Vivemos o tempo do iPhone, do iPad, do iPod. E como nós baianos somos muito criativos, também nós criamos o iPin, para podermos apresentar algo de valioso.
Mas eu não tenho nem iPhone, nem iPod, nem iPad, porque pertenço a uma geração já passada, muito tempo passado. E a senhora, a minha anfitriã, estava digitando no iPhone. Eu achei aquilo tão deselegante e tão deseducado, que esperei que ela levantasse a cabeça para poder sorrir e perguntar sem palavras o que é que estava acontecendo. Quando ela terminou de digitar, levantou a cabeça, sorriu e olhou para o marido que estava na outra ponta da mesa. Ele também sorriu. Estavam conversando, um no lado e o outro em frente, conversando pelo iPhone. Ele respondeu, ela leu, sorriu, sorriram. A filha estava também com o iPhone, estava mandando uma mensagem. E eu, que não tenho nada, olhei e disse: olha, eu vou encerrar o jantar, porque eu acho que eu estou interrompendo essa comunicação. Uma comunicação fantástica, mas eu não sei exatamente para que os senhores me convidaram, porque comer por comer no hotel que eu estou também tem alguma coisa para servir. Eu pensei que nós íamos conversar. Divaldo, desculpe, é que nós estamos tão acostumados agora a mandar mensagens, e isso e aquilo, e começou a usar uma porção de siglas, uma porção de palavras inglesas. Eu fiquei deslumbrado com a cultura e com as mensagens silenciosas. Eu disse: vocês vão continuar comunicando-se? Eu estou fora, porque não tenho nem o telefone convencional. Eu tenho um celular que é da primeira geração, nem carrego porque ele pesa demais. Então eu deixo guardado no hotel, em casa, para eu fazer a chamada. Então deram-se conta, começamos a conversar um pouco. Daí a minutos, ela estava discutindo com o marido, diante de mim e da filha, porque nós perdemos a arte e a ciência da boa conversação. Só sabemos discutir, só sabemos reagir. Podemos observar que as famílias gritam mais do que conversam. E é claro que os nossos nervos vivem à flor da pele, como se afirma em linguagem popular. É natural que nós estejamos em desajustes emocionais, em desequilíbrios que estão muito bem configurados hoje, quando se abordam os eventos de vida como fator predisponente para os transtornos de natureza depressiva. A solidão, a ansiedade e o medo. Vivemos um período de solidão. Isolamo-nos o máximo possível uns dos outros. E quando muitos de nós buscamos o parceiro, assevera um notável pensador, filósofo e teólogo americano. Ele tem a ocasião de dizer que 2 solitários procuram um parceiro para poder manter-se em solidão. Então, através desse nosso mecanismo de ter uma parceria, é para estar a sós ao lado de alguém que se encontra sós ao nosso lado. E a solidão toma conta de nós. Além da solidão a 2, temos a solidão grupal e temos a solidão aqui nesse auditório de mais de 4.000 pessoas. Pessoas que estão absolutamente dentro dos seus conflitos, na amargura do seu ego, não atendido nas paixões, em necessidades falsas, às quais nós atribuímos valor. Então essa solidão é o evento de vida que nos vai conduzir inevitavelmente à depressão. Concomitantemente, vivemos este período, como diz o Dr. Rollo May, de ansiedade. É o século da ansiedade. Todos nós estamos muito ansiosos. Eu tenho certeza que uma boa parte aqui do auditório está ansiosa para que eu acabe logo. Mas só que eu não vou acabar logo, só vou acabar depois da meia-noite. Então podem acalmar a ansiedade. A ansiedade é um evento de vida
que nos tira a paz. Nós aqui estamos dentro de um horário para podermos reflexionar em torno da vida quase incomparável do Dr. Bezerra de Menezes, que nos deu o exemplo da saúde integral. E para reflexionarmos também em torno do tema que foi anunciado. É somente asserenarmos-nos e acompanharmos o raciocínio até o momento em que ele termine. Porque toda proposta verbal, toda conferência, toda aula, normalmente, esses mecanismos de comunicação e de informação são constituídos por 3 partes essenciais: a proposta, a discussão e a conclusão. Apresentamos a proposta, depois discutimos e concluímos. E isto é muito curioso, porque a maioria das pessoas, quando começa a ouvir a proposta, começa a confundir-se, não acompanha o raciocínio e logo desespera-se e até sai porque não está entendendo nada. Mas é natural que no começo talvez não entenda nada, porque é uma proposta. Irá entendendo naturalmente à medida que a proposta for sendo debatida. Eu me encontrava no encontro em Montreal de parapsicólogos, psicotrônicos, e eu era o único espiritista que ia abordar o tema da imortalidade da alma. O nosso tradutor é um eminente mestre de uma universidade americana em Phoenix, no Arizona, um brasileiro ilustre, citado mais de uma vez pela revista Forbes, porque ele é professor de economia internacional. Mas é um velho amigo de quase 30 anos e sempre nos faz generosamente as traduções. Antes das tarefas, dialogamos. Ele apresenta algumas palavras, pergunta-lhe alguns nomes na pronúncia inglesa para evitar o meu perfeito sotaque baiano, e ele me vai ajudando, corrigindo. E nessa oportunidade, cujo tema era provas científicas da imortalidade da alma, nós discutimos um pouco, preparamos o tema, mas quando eu li aquele auditório com mais de 30 nações de pessoas cientistas, investigadoras, etc., no momento em que eu fui chamado, eu resolvi mudar a abertura da palestra, mas não tive tempo de avisar-lhe. Ele ficou no microfone, ou no outro, e no momento em que me foi conferida a palavra, saudei o auditório e disse: eu não creio na imortalidade da alma. Ele foi tomado de choque, me olhou e disse: ficou louco? O tema é prova científica da imortalidade da alma. E eu, sorrindo para o público, disse assim: traduza, por favor. Ele disse: não traduzo, porque é um paradoxo. Nós vamos apresentar as provas científicas da imortalidade da alma e você começa dizendo que não crê na imortalidade da alma. Eu digo: se você não traduzir, eu vou dizer em inglês e vai ser uma tragédia. Ele então respirou fundo, afastou-se do microfone e disse: ele não crê na imortalidade da alma. E as pessoas ficaram surpresas. Eu disse: de fato, eu não creio, porque crer é um verbo transitório. Cremos hoje, não cremos amanhã. Não cremos hoje e passamos a crer depois. Eu sei que a alma é imortal, e isto é muito mais significativo, porque quando nós sabemos ler, olhamos um outdoor e dizemos: eu não vou ler, e lemo-lo sem querer, e fiz a abordagem. Quando terminou, ele me sacudiu e disse, bem gentilmente: miserável, e não me disse nada. Eu digo: não deu tempo. Pois é, era a proposta, uma proposta impactante. Se as pessoas se levantassem e dissessem: como? Ele vai falar sobre as provas científicas e vem dizendo que não acredita naquilo que deveria confirmar. Desse modo, é necessário que para uma boa saúde social, familiar, voltemos às boas conversações, realizemos diálogos, mantenhamos
este prazer de opinar sem impor, de discutir sem dissentir, de abordar sem exigir. Tornemos o nosso lar um lugar encantador. E quando estivermos à mesa, por favor, peçamos licença à televisão e desliguemos-la. Mas também desliguemos todos os iPod, iPad, iPhone, ai, tudo que tivermos. Porque é o nosso momento de convivência, que já se trata de uma coisa muito rara. Aproveitemos o momento da convivência para podermos fruir o bem-estar, a saúde emocional de conviver com aqueles que fazem parte do nosso clã ou de cujo clã nós fazemos parte. Então os toteucas asseveram: seja a sua palavra impecável. O segundo item é muito curioso: não tire conclusões. Nós temos o mau hábito de ouvirmos uma parte, damos um salto que não é quântico, galáctico, e concluímos erradamente. A pessoa nos vai dizer uma coisa, interrompemos e já concluímos. E essa é uma técnica para fazer silenciar as pessoas queixosas. A pessoa vem dizer assim: eu ando tão doente, e logo eu digo: cuidado, hein? Pode ser câncer. O outro toma um choque e já não conta a doença. É uma técnica de conclusão apressada. É muito comum no relacionamento conjugal usarmos esse mecanismo das conclusões. O marido vai dizendo alguma coisa, o parceiro, e a mulher já vai concluindo, mas vai concluindo conforme o seu tormento, e salta na frente e diz o que ela está pensando. É necessário muita paciência, porque quando a mulher pensa e fala, é uma tragédia. Principalmente nesses contactos, com raríssimas ou muitíssimas exceções. Então é necessário dizer: não é isto que eu quero dizer, é outra coisa. Eu já vi discussões de casais, de parceiros tão curiosas. Um queria chegar a uma conclusão e o outro não deixava, porque estava apressado para se ver livre da companhia da pessoa querida. Então, quando alguém nos vier narrar uma coisa, não tiremos uma conclusão que normalmente é falsa e perturbadora. Deixemos o outro falar. Há pessoas que têm muita dificuldade de expender os seus conceitos e fica fazendo voltas. Então a gente põe a mão no ombro e diz assim: você já falou isso 3 vezes. O que é mesmo que você quer dizer? O outro sorri e libera o conceito que está estrangulado na sua garganta e que necessita de ser exteriorizado. Todos nós necessitamos de expor muito que está dentro do nosso coração e não temos oportunidade. Esta vida dinâmica, esta vida ansiosa, atormentada. Então o Dr. Rolomei estabelece que nós somos vítimas de fatores psicológicos tremendos. E então ele coloca o medo. No estudo antropossócio-psicológico, um outro antropólogo, o Dr. Watson, assevera com segurança que a primeira emoção da criatura humana foi o medo. Quando nós estávamos ainda na caverna, éramos pitecânthropos erectus, já passando ao Homo sapiens, somente possuímos instintos. Aqueles instintos básicos: comer, dormir, reproduzirmos-nos através do sexo. De repente, este homem primitivo experimentou medo, porque ele percebeu que alguém com quem ele convivia tomba, decompõe-se e desaparece. Ele não entende esse mecanismo. Depois ele vê o indivíduo ser devorado por uma fera, vê um fenômeno sísmico e as pessoas desaparecem. Vê que outros indivíduos invadem-lhe a caverna e tem uma atitude destrutiva. Então, naturalmente, nasce a primeira emoção, o primeiro sentimento, que é o medo. Esse sentimento é tão importante, é tão profundo,
que é a emoção mais arraigada dentro de nós, além dos 3 instintos básicos. Ainda hoje nós temos medo de morrer, temos medo da doença, temos medo de perder o emprego, temos medo de perder o relacionamento, temos medo de uma traição, temos medo de um assalto, e etc. E o Dr. Rolumei assevera, e temos medo de amar. Quando eu li isso há alguns anos, eu me perguntei, será que nós temos medo de amar? Mas através da experiência na convivência humana, fui encontrando pessoas que me diziam, eu amar, eu me entregar a alguém para ser traído. E eu perguntava, mas por que vai ser traído? Porque ninguém presta. Mas é uma generalização que não tem nenhum fundamento nem de lógica, nem de estatística. Existem muito mais pessoas gentis, como foi dito aqui pelo nosso Massuma, do que pessoas agressivas e más. É que as pessoas dignas são discretas, não fazem balbúrdia. Bastem algumas pessoas irrequietas para dar a impressão que todo o mundo está em desequilíbrio. E outros me han dito, eu não vou amar para não ser explorado, para depois não ser deixado ao abandono. E eu não podia compreender como é que a pessoa tem medo de amar. Naturalmente, tem explicações psicológicas profundas, uma infância difícil, relacionamentos domésticos problemáticos, uma supermãe, um pai acostumado a vícios que trouxe para casa graves problemas, produzem traumas infantis que se vão apresentar mais tarde como conflitos de relacionamento. E, naturalmente, o medo de amar. Mas diz o Dr. Watson, logo depois que nós estabelecemos a emoção do medo, passamos a vivenciar uma segunda emoção, a ira, que é o resultado do medo. Todo indivíduo agressivo é o indivíduo medroso. Tendo medo de ser agredido, ele agride para poder precatar-se. Seria o instinto de conservação de vida, o instinto. Ele tem medo que ele interrompa a existência, ele avança e vive desta maneira com tormentos de natureza emocional, porque vive sempre irado. Conheço muitas pessoas que estão sempre de mau humor. Não há muito, eu ia caminhando na cidade do Salvador, numa das raríssimas vezes em que saio, e alguém veio e deu-me um empurrão por detrás, com tanta força que eu caí. Quando eu caí, eu logo me lembrei que queda é um dos instrumentos que levam ao óbito pessoas idosas, que não é o meu caso. Então eu imaginei, devo ter quebrado alguns ossos. Então nem tive tempo de ficar com raiva, porque comecei a examinar a minha estrutura óssea, e ele parou e ficou me olhando colérico. Eu então sorri e disse-lhe jovialmente, perdoe-me por estar na sua frente. Ele disse, mas como? Não entendi. Eu digo, desculpe-me, porque estava à sua frente. Eu não podia imaginar que vi uma locomotiva atrás de mim. De agora por diante, sempre que estiver em qualquer lugar, vou olhar se estarei na frente de alguém para evitar isto. Ele desconcertou-se. Disse, mas o senhor não sabe a minha vida? Eu digo, nem a minha, que o senhor por pouco agora não interrompeu. Pelo menos dê-me a mão. Eu sou uma pessoa de muita idade. E carreguei no muita idade. Ele disse, é muito velho? Eu disse, muito. Ele me olhou assustado, me deu a mão, e disse, agora que já nos conhecemos, demos-nos um abraço. Mas o senhor não está com raiva de mim? Eu digo, não, se eu tiver raiva, vou ter mais um problema. Já tive a queda, fiquei arranhado, e agora eu vou levar para casa a ira, de maneira nenhuma. Ele disse, mas por que o senhor é assim? Eu digo, porque eu sou assim. Então o senhor não tem problema? Eu digo, eu tenho tantos problemas. O senhor, por exemplo, está sendo o meu problema, adicionado aos outros problemas que eu tenho. Mas se nós nos tornarmos amigos agora, eu já terei um problema menos. Abraçamos-nos. Ele me olhou como se eu fosse um extraterrestre.
E então bateu-me no ombro e disse: pois é, eu já vi algo que eu nunca tinha visto. E eu lhe disse: eu também. Eu nunca vi ninguém empurrar outrem sem motivo nenhum. Ele disse: não, eu estava provocando uma briga. Eu digo: graças a Deus bateu na pessoa errada. Conversamos, e como era natural, ele disse: o senhor tem religião? Eu digo: sim, senhor, eu não tenho religião, eu sou uma pessoa religiosa, dedicada à espiritualização de mim mesmo. E fui falando, garanto que é espírita. Eu disse: acertou na mosca. Por que o senhor sabe? Porque todo espírita tem essas maluquices de querer ser melhor do que os outros. E agora está frequentando lá o centro, está no nosso grupo de pessoas que querem ser melhores, no bom sentido da palavra, do que os outros. E a terceira emoção, diz o Dr. Watson, é o amor. O amor nos chegou recentemente, depois do neocórtex, quando desenvolvemos as grandes habilidades do terceiro cérebro, quando superamos o cérebro primitivo, o cérebro réptil, o cérebro mamífero, e desenvolvemos as faculdades sublimes, através das quais o ser que somos exteriorizamos por este aparelho grandioso, constituído por 100 bilhões de neurônios, para podermos cantar a vida, desfrutarmos da saúde integral e sermos pessoas plenas. Então, essas três emoções básicas respondem por todas as emoções: o medo pelo pavor, pelo rancor, pelo terror; a ira pelo ódio, pelo ressentimento, pela inveja; o amor pela amizade, que Aristóteles chamava muito delicadamente filia, mas propunha que esse amor, já ao seu tempo, fosse tão pleno que fosse além da amizade, que Jesus irá oferecer-nos quando nos propõe amarmos aos nossos inimigos. Porque Jesus, o mais extraordinário psicoterapeuta da humanidade, sabia que na expressão do amor o indivíduo adquire a plenitude e desfruta da saúde. Então, como é natural, os toltecas nos pedem para que de maneira alguma tiremos conclusões, ainda mais conclusões negativas, perturbadoras, pessimistas, porque sempre nós projetamos no outro aquilo que somos, aquilo que nos aturde, aquilo que caracteriza as nossas deficiências. Raramente nós projetamos no outro coisas boas, sentimentos relevantes, porque também nos são um tanto quanto raros. Mas aqueles que têm o coração rico de amor, naturalmente esses veem tudo de uma maneira otimista e gloriosa. Vejamos o exemplo do venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, o extraordinário médium do Dr. Bezerra de Menezes. Vejamos o exemplo ímpar do Dr. Bezerra de Menezes. Não tendo nada para poder ajudar aquela mulher a levar o medicamento que curou, depois que ele conseguiu o recurso, a menina enferma, ele dá o anel de formatura, que era muito significativo à época, e fica perfeitamente em paz, chegando em casa muitas vezes sem ter recursos para atender uma família que se fazia numerosa. Então, sempre saudável, sempre alegre. O nosso querido Chico olhava todo mundo com expressão de ternura, não via mal em ninguém, não via mal em nada. Nunca me esquecerei de uma vez que estávamos em Uberaba e chegou um jovem e abraçou-o de maneira brutal. E o Chico sorriu carinhosamente e nós percebemos que o jovem estava aturdido. Ele falou uma coisa muito grave ao ouvido. Ele voltou-se suavemente para o velho companheiro Iker e perguntou-lhe: Iker, você tem aí 5 cruzeiros novos? Porque eu estou devendo a este rapaz, aliás, dê-me 10, porque eu estou devendo a ele e quero pagar com juros.
Chico não devia nada a ninguém, todos é que lhe devíamos. Então Íker percebeu que algo estava acontecendo e deu-lhe uma cédula de 10 cruzeiros novos, a moeda da época. E o Chico deu ao rapaz e disse: vá em paz, meu filho, perdoe-me pelo tempo que demorei de pagar. O rapaz saiu correndo. Posteriormente, ele não comentou, continuou jovial. Posteriormente, nós vimos saber que se tratava de um jovem drogado que estava num surto e o atacou plenamente dentro da casa espírita da prece. Pedia-lhe 5 cruzeiros novos para comprar uma dose, para comprar um baseado. E ele deu 10, sorrindo, porque como a sua alma é rica de amor e de ternura, somente via o lado bom das coisas. Então, cabe-nos o dever de olhar o lado positivo da vida, para que a saúde real tome conta de nós. Chegaremos às enfermidades infecto-contagiosas. E logo vem a terceira propositura dos toltecas. Essa é tão interessante, porque ela nos diz que nós deveremos estar sempre vigilantes para darmos o melhor do que nós temos. Toda vez que tivermos que dar alguma coisa, que o façamos com o melhor espírito de abnegação, que o façamos com uma alegria imensa, não como aquele que naturalmente padece da necessidade de ver-se livre. Certa feita visitei uma instituição de caridade, dirigida por uma jovem, e ela me disse: seu Divaldo, eu não aguento mais fazer a caridade. Estou tão cansada de fazer a caridade, como eles são ingratos. E eu lhe disse sorrindo: então, minha filha, deixe isso para lá, vá viver a sua vida. Mas o senhor está me aconselhando a deixar de fazer a caridade? Eu digo: não, estou desejando-lhe felicidade, estou propondo que você mude de hábitos para ser feliz, porque não é justo salvar o mundo e perder a alma. Palavras que não são minhas, são de Jesus. Do que vos adianta salvar o mundo e perder a alma? Do que nos adianta ter uma aparência de generosidade, de ser bondoso e vivermos em conflito permanente, perdermos a nossa paz interior, deixarmos-nos devorar por esses tremendos vírus da inquietação interna, do desespero, da amargura. E noutra oportunidade, visitando também uma outra instituição de caridade, a pessoa me dizia: está, Divaldo, os meus pobres. E disse: realmente, tenho muita pena deles, porque quando você morrer, o que será deles? Minha filha, os pobres são da vida, não são seus nem meus. E lembra que Jesus disse: os pobres vós sempre tereis, mas a mim nem sempre. Quando a mulher equivocada derramou perfume raro nos seus pés, na casa onde ele estava para um banquete, e Judas, logo dominado pela cobiça, gritou: podia-se vender esse perfume de nardo e desperdiçá-lo, vendê-lo para dá-lo aos pobres. Então é necessário que nós demos-nos de nós próprios aquilo que somos. Um dos fatores do desequilíbrio da família na atualidade é porque os pais não se dão aos filhos, trabalham e trabalham e trabalham para darem coisas, para não se darem. Então negociam com os filhos e deixam-nos entregues a pessoas remuneradas, a funcionários virtuais, a líderes de programas de televisão. E é claro que esses filhos, quando chegam ao momento dos conflitos, no trânsito da adolescência, vão dialogar com seus amigos, que também não tendo respostas na família, vão dialogar com os traficantes e tornam-se jovens adotados pelo tráfico, porque os pais os rejeitou em casa. Então não são pais, são fornecedores de coisas. Faz muito tempo eu havia lido uma frase do Dalai Lama,
que descobri recentemente a sua origem teria sido de Confúcio. Perguntaram ao Dalai Lama como é que ele considerava o ser homem, o ser mulher ocidentais. E ele disse: é curioso, a cultura ocidental é muito curiosa, porque o indivíduo, quando é jovem, trabalha, amealha, para quando ficar velho. Mas quando fica velho, gasta tudo que amealhou com psicólogos, psiquiatras, barbitúricos, porque em realidade ele não viveu. Ele procurou acumular, afadigou-se, atormentou-se, mas não conseguiu realmente viver. É curioso que os pais estão trabalhando e conseguem um bico, depois entram num crochê e não saem mais. Quantos amigos me dizem: Edivaldo, quando me aposentar eu irei trabalhar na Mansão do Caminho. Então digo: cruz credo, deixa, estou livre. Porque na hora que se aposenta, vai uma semana, mas quer encontrar uma sala com mesa, um birro, com equipamentos, com ar refrigerado, com uma pessoa para servir cafezinho toda hora, porque estava acostumado a isso no seu trabalho, no seu emprego. Mas logo depois: olha, Edivaldo, eu consegui agora um bico, você sabe os salários, a aposentadoria miserável. Então, para completar, eu digo: sim, eu sei, claro, concordo. E deixam inclusive de frequentar quando estão aposentados. Quando estavam atarefados no dia a dia, tinham tempo pelo menos de vir às reuniões noturnas, de trazer os filhos à evangelização e à atividade juvenil. Mas agora que estão aposentados, não tem tempo, porque tem um novo emprego, tem que ganhar mais dinheiro, porque tem que dar uma boa educação aos filhos, mas no fundo é para fugir do lar. Muitos de nós detestamos a nossa família, detestamos o nosso lar. Por quê? Porque estamos doentes, dominados pelo desequilíbrio emocional, atormentados. Então os totelcas voltam a dizer no quarto item, de uma maneira muito delicada: não leve nada nunca pelo lado pessoal. Se uma pessoa nos dá uma indireta, como é comum, sorria e não considere. Se a pessoa lhe diz diretamente uma coisa ofensiva, não leve para o lado pessoal. A pessoa não está bem, ela está doente. Eu sempre narro uma experiência muito curiosa que tive em Salvador. Invariavelmente eu estou em filas de check-in, porque estou viajando desde quando me aposentei. Então aumentei o número de viagens. E era um domingo lindo de sol, 5 da manhã. Esse sol maravilhoso do Nordeste. Eu estava numa fila e estava rindo, porque a doutrina me libertou de parte do ego e está trabalhando para dar-me a plenitude. Então eu me sinto feliz e vivo sorrindo. E estava sorrindo na fila, quando alguém na terceira fila gritou de lá: ei, por que é que está rindo? Eu disse: eu não acredito. Às 5 horas da manhã, em jejum, encontrar um desafio dessa natureza. Mas eu continuei rindo. E a pessoa gritou agora com mais cólera: por que está rindo? Está rindo de mim ou está rindo para mim? Todo mundo parou e eu continuei rindo. E na terceira vez que ele perguntou, eu movimentei a cabeça e parei na sua direção e respondi-lhe: não estou rindo para você, não estou rindo de você. E por que não? Porque eu sou cego. Então todo mundo caiu na gargalhada. Ele deveria sair um louco, estava brigando com o cego. E ele saiu da fila, veio diretamente até mim, passou a mão para conferir, e eu fiquei ceguíssimo. Ali mantive. Ele disse: mas o senhor é cego? Ele disse: eu sou cego, mas não parece. Eu devia ter calado a boca, mas baiano não cala de jeito nenhum. Ele disse: não, mas por que o senhor disse que eu não pareço cego? Porque seus olhos são muito claros. Eu disse: pois é, mas é problema do nervo óptico. Ele disse: eu conheço esta voz. E eu continuei cego. Eu já ouvi esta voz.
Você não é por acaso o Divaldo Franco? Eu disse: não por acaso, desde o berço, sou Divaldo Franco. O senhor não é cego, coisa nenhuma. Eu digo: sou. Eu sou cego à agressividade humana. Eu sou surdo aos desaforos humanos. E eu sou mudo para os debates da ignorância. O senhor acha que eu iria perturbar o meu dia só porque o senhor hoje teve uma noite mal dormida, teve um problema hepático, um derrame de bilis, ou uma briga? Mas, senhor Divaldo, o senhor não sabe os problemas que eu tenho. Eu digo: nem o senhor os que eu tenho, mas os problemas são nossos, que são seus problemas. O senhor não tem o direito de atirá-los contra os outros. Mas, senhor Divaldo, o senhor está indo para onde? Eu corrigi a preposição e disse: estou indo a São Paulo. Eu também. Em que voo o senhor está indo? No voo X. Eu também. Eu disse: só falta ele no meu colo. E não deu outra. Eu entrei a bordo, sempre me sento no corredor para não incomodar ninguém, e estava na fila 6C. Quando eu olho, ele estava ali, na 6D, lado a lado. Então ele pôs a mão na minha perna. Ah, seu Divaldo, vamos conversar muito, não? Eu disse: não, senhor, porque viagem de avião não é para a gente conversar muito. Eu aluguei uma poltrona, o senhor alugou uma poltrona. Há pessoas que alugam o avião todo, falam alto, dão gargalhada, chutam a gente na frente. Quando se vão levantar, pegam o cabelo da gente e puxam para se levantar. Então, na minha condição, eu sempre respeito. Eu não me levanto puxando a poltrona da frente. Eu me levanto na vertical, coloco as mãos nos braços e me ergo para não incomodar a pessoa. Não fico chutando ali as costas da poltrona, porque há pessoas técnicas e aqueles que balançam a perna o tempo inteiro e o avião todo se balança, porque ele alugou o avião. Eu disse: mas, senhor Divaldo, eu gostaria tanto de fazer uma consulta. Eu disse: mas aqui a bordo? Sim, porque quando o avião subir, vai estar mais perto dos guias, não é? Eu disse: olha, os meus guias descem e eu não posso subir até eles. Mas você está muito nervoso. E eu tentei uma técnica de hipnose. Pus a mão na rótula do seu joelho e disse: relaxe. Você está precisando de dormir um pouco, relaxe. E disse: relaxe. O homem dormiu. Eu nem vou dizer a palavra relaxe, que isso no auditório pode adormecer. Dormiu profundamente. E quando nós aterrissamos em São Paulo, o avião bateu no solo, ele acordou, me olhou: seu Divaldo. Eu digo: já chegamos. E eu dormi. Eu digo: não, desencarnou, está reencarnando agora. Então, é necessário que nós não aceitemos os atrevimentos, as agressividades. Não aceitemos para nós os conflitos dos outros. O agressor é alguém que perdeu a própria paz. O eminente pensador inglês Thomas Herder elucidou há 250 anos que as pessoas do seu tempo haviam perdido o endereço de Deus. Eu copio-lhe a frase dizendo que o ser contemporâneo que encontrou as estrelas perdeu o endereço de si mesmo, e por isso debate-se nas vascas da agonia, nos transtornos de comportamento, nos desequilíbrios de várias ordem que se nos apresentam como enfermidades variadas, exigindo da Organização Mundial de Saúde ensejar nos gritos de advertência. A depressão, por exemplo. Hoje existem 400 milhões de depressivos crônicos no mundo. Então, numa obra fantástica chamada O Demônio do Meio-Dia, de um grande repórter do The New York Times, que é depressivo, ele faz um cálculo estatístico irônico. Entre 10 pessoas, 3 já foram depressivas, 3 serão depressivas, 3 estão em depressão, e aquele que escapa vai terminar depressivo também.
Então, se nós considerarmos esta estatística, veremos o terrível quadro da depressão. Por quê? Porque nos deixamos abalar pela solidão, deixamos conduzir pela ansiedade e padecemos a síndrome da ira, que nos torna pessoas irritáveis, coléricas, desajustadas. E logo vem as outras síndromes, dentre as quais a tremenda síndrome do pânico, que é terrível. E aí abre-se espaço para as somatizações, os conflitos psicológicos transformando-se em enfermidades fisiológicas. O ciumento tendo problemas gástricos, o indivíduo portador de cólera masculino apresentando transtornos de natureza muito grave no aparelho genético, porque nós vamos somatizando de acordo com o tipo da emoção destrutiva a enfermidade de natureza degenerativa. Então é necessário que para a nossa saúde emocional demos um salto à proposta de Jesus, ao amor, porque se realmente amarmos, não seremos doentes, teremos doenças. As doenças transitarão através de nós e passarão, mas se não nos mantivermos no sentimento do amor, capaz de compreender, capaz de tolerar, capaz de servir e, acima de tudo, capaz de aplicar as próprias inquietações, nós nos tornaremos realmente enfermos. E é por essa razão que Jesus estabeleceu como fundamento essencial, porque ele não fundou religião, ele nos trouxe a ética e a proposta sublime do amor. Foi Lucas que primeiro propôs chamar-nos de cristãos, e foi Paulo que, através das suas missivas extraordinárias, estabelece os primeiros códigos teológicos do que será mais tarde o cristianismo. E os nobres discípulos da escola neoplatônica de Alexandria, entre eles Santo Agostinho, irão criar toda a grandiosidade teológica da doutrina cristã e das que se derivam do pensamento cristão nas várias ramificações. Então disse Jesus que é necessário amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Hoje, como moderna psicoterapia, deveremos fazer a inversão do quadro, colocando alto amor, passarmos a amar-nos a nós mesmos, a valorizarmos a oportunidade da nossa reencarnação, a discernirmos entre o que devemos e podemos fazer e aquilo que não devemos nem podemos fazer, termos a coragem de nos modificarmos interiormente, de vivermos buscando a autoiluminação. Vejo as pessoas preocupadas em converterem os outros sem realizarem a legítima conversão. Aderiram a esta doutrina, participam daquela seita ou estão vinculados àquela denominação religiosa, mas interiormente não estão transformados. O homem velho continua predominando. Então a proposta da moderna psicoterapia é o alto amor. Cuide do corpo, nada desses antigos atavismos. A humildade confundida com a imundícia. A humildade está fora da apresentação do indivíduo. O indivíduo pode estar muito bem vestido, adornado de gemas, e ser simples como o lírio do campo, e pode estar nos trapos, na miséria econômica total, e sem uma possibilidade, sem de uma soberba afligente. Nunca me esquecerei de uma cena, quando estive na cidade de Phoenix, para me encontrar com um amigo tradutor. Os funcionários que retiram as malas da rede já são funcionários contratados para isso, para que aqueles que vêm depois não encontrem a bagagem circulando com de outros voos, ficam arrumadas do lado. Então o amigo que viajava comigo deu ao funcionário, que era um afrodescendente, $3. Ele olhou e jogou na esteira, com a maior revolta, com a maior soberba. Eu fiquei chocado.
Então a esteira rodou e quando passou eu digo, nossa, olha, $3 aqui dão para um sanduíche. Peguei e disse, que coisa, né? Olhei para ele e disse, você gostaria dos dólares? Ele então teve uma expressão de cólera na face, a soberba, numa função modesta e digna, numa posição socioeconômica bastante necessitado de ajuda, mas a soberba do príncipe do orgulhoso. E o outro, que é catedrático, que é doutor em ciências do comércio internacional, gentil, humilde e simples. Daí é necessário que a nossa humildade não seja tão aparente como a dos fariseus de roupas brancas e de alma pútrida no conceito de Jesus. Quando nós nos amarmos, seremos capazes de amar o próximo, porque ao nos amarmos, faremos uma autoanálise dos desafios, das dificuldades. Quanto é difícil superar as más inclinações, como é difícil vencer os sentimentos perturbadores. Então, o meu próximo tem os mesmos desafios. Nasce uma tolerância, um respeito pelo seu direito de ser como é, a mim me impondo o dever de ser melhor. E me torno seu amigo, começo a amá-lo e a desculpá-lo, até o momento em que eu posso amar a Deus, a quem nunca vi. No conceito de Jesus, se não amais ao vosso irmão a quem vedes, como amareis a vosso Pai, a quem nunca vistas? Então a nossa proposta para um bom estado de saúde psicológica e até psiquiátrica é, neste momento, na primeira fase, a conquista do amor. Mas faremos a nossa pausa de 30 minutos e voltaremos para a segunda etapa. Estejam à vontade.